Amém? Muito feliz de estar aqui, gente. Muito feliz. No final, eu tenho uma surpresa. Posso, Rodrigo, no final falar a surpresa? No final tem uma surpresa para mostrar para vocês aqui. Como que Deus, Ele é tão perfeito. Como que Deus, Ele é um Deus de processos. Ele é um Deus de graça, de favor. E eu quero, em nome de Jesus, te abençoar hoje com uma palavra que veio no meu coração. Eu falei, Deus, qual a palavra que vai ser ministrada nessa quinta? Como sempre eu pergunto para o Senhor. E uma palavra que veio muito forte. Essa ministração, como vencer o desânimo. Como nós precisamos de ferramentas. Porque não só numa fase como essa, mas quantas vezes na nossa vida nós lidamos com o desânimo, com desgastes emocionais. Momentos que nós pensamos em desistir, em acabar com tudo. E Deus, Ele é tão perfeito que Ele não escondeu aqui nessa palavra, Ele não escondeu que existiram homens e mulheres de Deus que pensaram sim em desistir de tudo, que estavam desanimados e cansados. Eu quero confessar para vocês aqui que essa semana, não lembro o dia exato, mas veio uma angústia no meu coração tão grande, um aperto. Eu sempre sou muito positiva, não deixo a peteca cair tão fácil. E de repente eu me vi tão encurralada, parece, pelas minhas emoções, pelos meus medos, pelos desafios que tem à nossa frente, pela economia do país, por tantas coisas que aquilo começou a me pressionar e eu estava, sabe, parece que eu estava sendo empurrada para uma caverna emocional, para um lugar de medo. E aí umas 3, 4 pessoas vieram falar comigo e dizendo, eu estou com medo, estou angustiada. Eu falei, meu Deus. E aí naquela hora que eu estava daquele jeito, eu procurei ficar com as minhas meninas, ficar com meu marido, mas aquela angústia não passou. Aquela angústia não passou. E aí Deus falou comigo, só tem um lugar onde essa angústia vai passar. E é quando você fica comigo. E me veio um desejo naquele dia, tudo que eu preciso é dobrar o meu joelho, lá na sala sozinha, tudo que eu preciso é chorar no colo dele, tudo que eu preciso é expor o meu coração, as minhas fraquezas, os meus medos. Tudo que eu preciso é levantar as minhas mãos e pedir que Ele me segure. E são dias que tudo que nós precisamos é dEle e Ele é suficiente. O Senhor tem mostrado que Ele é suficiente. E eu quero falar para você, todas nós, um dia, já sentimos forças, sem forças para prosseguir, todas nós. Isso faz parte de ser gente, né? Faz parte de sermos seres humanos. Nós, sabe, às vezes nós não esquecemos que nós somos cristãos. A gente lembra que a gente é cristão. Às vezes nós esquecemos que nós somos gente. E gente sente, gente sofre, gente tem vontade de desistir, gente tem medo. E a palavra mesmo diz que Deus falou, olha, eu sei que vocês são pó, que vocês são tão fracos e vocês precisam de mim. Eu acho lindo quando Jesus diz, ei, eu não vim aqui quebrar a cana que já está rachada. E eu não vim aqui apagar o pavio que está fumegando. Mas eu vim para trazer vida. E eu creio que o Senhor nos pega com cuidado nesse tempo. Sabe? Não queira ser forte o tempo todo. Você não daria conta de suportar a pressão. Não tenta ser forte o tempo todo. Porque tem hora que a gente tem que chorar. Tem hora que a gente tem que ir para o colo de Deus. Tem hora que a gente tem que expor as nossas fraquezas. E mais do que isso, às vezes nós precisamos ser reconstruídos nesse lugar. Às vezes nós precisamos de colo. Às vezes nós precisamos do renovo. Eu lembro que em 2011, passei um tempo tão difícil da minha vida, em todas as áreas, parece que estava tudo tão seco. E eu lembro que lançaram uma canção, que o nome daquela canção era Renovo. E não precisava ter me explicado nada sobre aquela palavra. Parece que quando eu lia renovo, eu sentia como se fosse um orvalho, aquele orvalho da manhã, aquele refrigério do Espírito Santo.
Então às vezes nós precisamos ir para o colo do Pai, para ouvir as palavras que às vezes nós nos esquecemos no meio da guerra, no meio da tempestade. Sabe, é impressionante que a Bíblia também não esconde que homens e mulheres precisaram desse colo, usufruíram desse lugar, foram novamente cheios da presença de Deus, foram novamente reconstruídos. O desânimo, ele chega sem avisar. Você percebe que o desânimo, ele chega sem avisar na sua vida. Chega de mansinho. Acontece algo pela manhã que você não supera. Mas amém, né? Glória a Deus. Quando chega a noite, ali à tarde, mais uma coisa deu errado. Você já fica com o coração temeroso. Mas quando chega ali 6, 7 da noite, você vê que o dia está findando. E aquilo não mudou. E aí nós vemos aquela angústia apertando o coração, aquele medo. E parece que o desânimo se instala, sabe? Eu tenho descoberto, gente, sobre a minha vida agora falando, eu não sei se você se identifica com isso, eu sei que tem muitas mulheres que me escutam e que se identificam muito com aquilo que eu falo. Mas para mim, talvez não seja para você, mas para mim, um dos gatilhos do desânimo, que acionam o desânimo, é o desgaste. Todas as vezes que eu me sinto desgastada, seja em qual for a área, é incrível como o desânimo bate à minha porta. Sabe, às vezes um desgaste num relacionamento, às vezes você está se relacionando com alguém, você tem um desgaste com aquela pessoa, uma situação chata, né? Ela até é resolvida, mas ela é chata, seu coração... Você já viu que às vezes você tem uma situação ruim com alguém, um mal entendido, né? Nós sabemos que, acho que 90% de todo atrito, né, de relacionamento é causado por incompreensões, às vezes pelo jeito errado de falar, né? Às vezes a comunicação falhou, e aí a gente começa a deduzir mais do que entrar no lugar da verdade, e aí você vai lá, resolve, mas seu coração fica machucado, você está desgastado. Aí daqui a pouco você já está pensando, não vou mais me relacionar com ninguém. Quem já falou isso? Não vou mais, eu desisto de ter amiga, desisto de... Aí, aqueles relacionamentos que você se deu, e você enfrenta a ingratidão. Aí você pensa, não ajudo nunca mais ninguém. Aí você já generaliza, porque você está muito ferido. Ei, não generalize na hora que você estiver ferido, por favor. Nem todas as pessoas são assim. E alguns desgastes realmente levam a gente para um lugar de desânimo. Sabe, às vezes desgaste no casamento. Talvez tem mulheres que estão me ouvindo que você já está tentando há tanto tempo, que o seu marido entenda algumas coisas, que o seu marido saia, né? Eu recebo muitas palavras de mulheres que me dizem, eu estou cansada de vasculhar o celular do meu marido e encontrar pornografia. Eu estou cansada de ter um homem omisso do meu lado. Eu estou tão cansada de lutar. Parece que elas se sentem batalhando sozinhas, lutando sozinhas pelo casamento. E quando existe esse desgaste, parece que dá vontade de desanimar, de não prosseguir mais. Mas também existem os desgastes ministeriais. Eu sei que tem pastoras me ouvindo, líderes. A gente sabe, nós que estamos na linha de frente, nós sabemos o quão doloroso é muitas vezes. Quantas vezes nós somos desgastados por pessoas também que não nos entendem. Às vezes mal incompreendidos. Às vezes erramos de verdade, falhamos, erramos. E aí o desgaste bate à nossa porta. Parece que nós nos doamos e daqui a pouco nós não temos mais força. Gente, deixa eu tomar uma água aqui. Mas eu identifiquei algo em mim há muito tempo atrás, no Telmo também. Quantas vezes eu ministrei aqui na quinta-feira. E isso aqui estava lotado de mulher. E eu vim para cá mesmo por uma direção de Deus, porque se eu pudesse correr desse lugar eu corria. Quem me conhece de perto sabe que isso é verdade. As inseguranças que ainda eu luto, que fazem parte mesmo das feridas da minha história. Mas aí quando eu chegava aqui, eu sempre dizia, meu Deus, aquela mulher lá parece que não sou eu. Parece ser uma leoa.
E de repente aquela mulher que tinha vergonha de dar um pulo. Quantas vezes eu me expus aqui dançando, pulando. Quantas vezes falei coisas. Mas as minhas amigas, elas podem confirmar isso. Que ao sair desse lugar, descendo por aquelas escadas, eu já desci chorando. Falando assim, Deus, não quero mais pregar. Deus, não quero esse lugar mais. Parece que eu não preguei nada com nada, que tudo que eu falei não tinha sentido. Eu não sei se tem pessoas que se identificam com isso. Uma vontade de fugir, uma vontade de só amar a Deus e querer Deus, mas não me envolver em nada. Isso faz parte de um desgaste. Depois de um tempo eu fui entender que naquela hora eu estava mesmo sob o poder de Deus. Eu estava debaixo da graça do Senhor. Mas a carcaça aqui é humana. É igual aquela palavra diz, né? O vaso de barro. O que é precioso é o que está dentro. E parece que eu me sentia tão desgastada. E o desânimo batia a minha porta. Sabe? Os desgastes que nós temos nas perseguições. Às vezes você é perseguido. Das desvalorizações que nós sofremos. Né? Uma coisa que desgasta muito são as perseguições. No trabalho. Às vezes até na sua própria família. Às vezes até dentro da igreja. Infelizmente, essas perseguições vão desgastando. Tem tantos ministros que estão encavernados. Tantas mulheres, tantos homens que desistiram do seu lugar em Deus. Porque estão cansados, desanimados. Mas nós podemos dizer que existem 3 esferas de desânimo. Existem 3 esferas onde o desânimo pode se instalar. E eu queria falar para vocês que o primeiro lugar é nosso físico. Quando há o esgotamento físico. Eu não sei aqui quem já praticou algum exercício físico, né? E você sabe quando o seu corpo se esgota. Eu lembro quando eu tinha que fazer algumas repetições na academia. E o meu músculo, né? O meu braço já não ia mais. O meu músculo estava pedindo arrego, desesperado. E o professor falava assim, continua, porque é agora que você vai ganhar músculo. Até agora, você só fez um exercício simples, mas quando começa a doer, é que você está ganhando massa. Eu falei, uau! Então é quando começa a doer, quando você diz que não aguenta mais, é que você cresce em Deus. O desgaste físico, sabe? Eu queria falar aqui, incluindo homens que trabalham em serviços pesados. Tem homens que trabalham em serviços braçais mesmo. E chega 6 horas da tarde, esse homem está acabado, detonado. Eu quero dar um conselho para as mulheres. Não tenta resolver nada na sua vida, no seu casamento, com o desgaste físico do seu marido. Quando ele chega em casa, prepara um banho, uma comida, depois você vai resolver as coisas. Porque o desgaste físico, parece que ele traz irritabilidade. Você já viu isso quando você está cansada, você fica irritada. Você responde que você talvez não responderia se estivesse bem. Mas eu também queria falar aqui de um desgaste físico, que esse é muito, muito, muito forte. Que são as mães com crianças pequenas e bebês, que estão privadas de sono, de se alimentar corretamente, estão privadas de ler aquele livro que elas queriam, estão privadas às vezes até de passar um tempo na presença de Deus. Elas estão privadas. E isso gera um cansaço tão forte. Porque quando você não dorme, gente, o descanso é do Senhor. Posso ouvir um amém aí na sua casa? O descanso, ele é de Deus. Não negligencie o descanso. Você precisa descansar. E às vezes, sabe o que eu vejo? Tudo que uma mãe dessa quer é receber um pouco de cuidado e alívio. Ela ama os filhos, não quer estar longe deles, mas ela precisa de um tempo para se recuperar. Gente, eu lembro quando eu tinha as minhas meninas pequenas. Era tão bom quando eu recebia a visita de uma amiga. A minha amiga já vinha com o bolo pronto. Fica a dica aí para você. Se você vai visitar uma mãe que tem bebê, vai com o bolo pronto. E ela vinha com o bolo pronto, botava na mesa. Porque talvez ela não teve nem tempo de comer. E aí, as minhas amigas já pegavam o neném no colo e diziam assim, quer tomar um banho? Vai lá tomar um banho bem relaxada. Ô, gente, isso é maravilhoso. Aquele alívio que vem.
Então se você aí tem amiga que ganhou bebê há pouco tempo, né? Quando você conseguir visitar a sua amiga, por favor, ajude ela, ajude. Porque essa mulher deve estar passando por esgotamento físico. Eu lembro de uma amiga minha, que ela teve neném, ela teve uma menina, a primeira menina dela dormia 12 horas, ela tinha que fazer cosquinha para a menina acordar. Ela pensou, uau, como é fácil ter filho, como é legal. Vou ter a segunda não dormia 5 horas. E ela falou, o que eu fiz da minha vida, meu Deus. E ela falou, né, se eu tivesse ganhado a segunda, primeiro eu não teria a segunda. E aí, gente, foi tão forte o estresse dela, o cansaço, que o cabelo dela começou a cair de tufo. E sabe aquelas bolas no meio da cabeça? Eu não sei se é alopecia o nome dessa doença. E ela começou, e ela desesperada. Porque quando o esgotamento físico não é tratado, a pessoa não descansa, aí nós vamos chegar no segundo lugar onde o desânimo chega, que é o esgotamento emocional. Pessoas que passaram por perdas traumáticas, mulheres que foram abusadas, seja sexualmente, fisicamente ou verbalmente. Pessoas que atravessaram vales de humilhação. Os fracassos que se escondem nos recônditos da alma. Coisas que talvez as pessoas nem sabem, está lá guardado. Aí tem pessoas que têm colapsos nervosos. Quando passamos por pressões emocionais e nós não conseguimos refúgio para nossa alma, onde moram as dores e os traumas. Deixa eu falar para vocês, quando existe esse desânimo, se a gente não tratar com ele é capaz de destruir toda a nossa vida. O nosso corpo vai trazer para fora o que está escondido aqui dentro. Esgotamentos emocionais podem gerar depressão e síndrome de todos os tipos. De todos os tipos a gente vê. Mas eu também queria falar sobre o esgotamento espiritual, que é uma área onde o desânimo chega. A gente se viu, né, ano passado, quantidade de pastores que se suicidaram. Aquela classe que a gente pensou, essa nunca vai ser atingida por depressão e suicídio. E nós podemos ver vários suicídios, tanto no Brasil quanto em outras nações, de pessoas, de ministros que estavam desistindo. Mas sabe por quê? Vou dar uma comida mais forte aqui hoje. Porque o ministério, ele pode ser o maior inimigo do seu crescimento com Deus. Eu tiro pela minha vida. Eu lembro quando não tinha ministério, eu não tinha a pressão de estar aqui, não tinha nada. Eu ia simplesmente para o lugar secreto, para ficar com Ele. Eu não tinha pressões, eu não tinha medos. Eu estava naquele lugar da presença de Deus. Todo ministro começa nesse lugar. Todo ministro é chamado nesse lugar de intimidade. Mas vai chegar uma hora que Deus vai olhar para você e aí você está tão cheio de Deus. Você já foi tão moído, tão curado, que Deus vai falar para você como Jesus falou para Pedro. Ei Pedro, depois de todo o processo, né? Tu me amas? Amo. Então cuida das minhas ovelhas. Vai chegar uma hora, depois dos processos, que Jesus vai olhar para nós e dizer, olha, amo o que eu amo. Por favor, amo o que eu amo. Lá em casa eu tenho uma cachorrinha, a Mel. E eu tenho uma filha de 5 anos. E a Bela é muito apaixonada pela Mel. Muito apaixonada, eu acho que é a pessoa da casa que mais ama a cachorrinha. E é engraçado que quando eu chego em casa, não basta eu cumprimentar a Bela. Ela traz a cachorra porque eu preciso cumprimentar a cachorrinha também. E aí, qualquer pessoa que chegue lá em casa, não basta cumprimentar a Bela. Tem que cumprimentar a Mel. Então ela já pega a Mel no colo e se a visita chega, ela diz, olha, dá oi para ela. E aí eu observando aquela cena, aí eu falei, Bela, não basta te amar, né? Tem que amar o que tu ama. E Deus falou comigo, eu também sou assim, filha. Não basta me amar, precisa amar o que eu amo. E todas as vezes que nós nos achegamos a Deus, Ele vai nos jogar para as coisas que Ele ama. Eu lembro que quando, em 2005, eu só me enchia da presença de Deus. E tinha
na minha vida espiritual uma insatisfação. Parece que era tudo vazio. Não sei se você já sentiu isso. Ai, está tudo tão vazio. Eu busco, a presença de Deus está aqui, mas eu estou me sentindo tão vazia. Parece que a minha religião é vã. Ai, Jesus. E aí eu comecei a clamar, porque não é a gente que clama não, é o próprio Espírito que clama dentro de nós. Quando você caminha com o Espírito Santo, Ele invade as suas orações. Você já não começa mais a orar o que você quer, você começa a orar o que está no coração de Deus. E parece que naquela época, eu falei, Pai, o que o Senhor ama aqui em Criciúma, nessa cidade, eu quero amar também. Já não bastava só eu sentir o amor de Deus, mas parece que eu tinha que amar o que Ele amava.